Amados irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos diversos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Semanalmente estamos aqui para o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical do domingo seguinte. E hoje, meus queridos, temos a alegria de dizer para vocês que estamos dando início a mais um trimestre, ao estudo de uma sequência de lições que realmente faremos durante o próximo trimestre do ano de 2024, o trimestre número 3. E desta feita vamos estudar mais um relevante tema que traz, está aqui a capa da nossa revista, né? Que traz como título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Portanto, você já deve estar informado, você que é aluno, professor da Escola Dominical, já está informado que estudaremos este tema, não é? Estes dois livros, tá certo? Que nós temos aqui em nossa Bíblia, nas Escrituras Sagradas, e acredito, gente, que vamos ter mais uma oportunidade dada por Deus para aprendermos preciosas lições, né? São histórias que se passaram há milênios, mas que trazem preciosos ensinamentos para nós nos dias de hoje. E para fazer a abertura deste trimestre, para estar conosco aqui na primeira lição, estamos contando mais uma vez com a participação do presbítero Luiz Carlos, que agora vai fazer a saudação dele, e depois faremos aqui o estudo da lição. Bom, Luiz Carlos, quais são as suas expectativas aí para este trimestre? Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor, quero dizer da minha satisfação e alegria em poder estarmos começando mais um trimestre. Estamos com expectativas altíssimas, são dois livros muito marcantes nas Escrituras, são livros que às vezes passa despercebido, né? Mas se os irmãos cavarem um pouco, verão a profundidade das riquezas que esses livros trazem para nós. Nós vemos também riquezas profundas no que tange à providência de Deus, né, em meio às aflições, às lutas, os desafios da vida. Veremos também como Deus trabalha, né, e usa famílias, pessoas, decisões, posturas de retidão, de fidelidade, exercícios de fé. Então, essa revista, eu ia dizer essas revistas, né, porque praticamente a revista se divide ao meio, né? São duas em uma, né? Isso, são duas em uma. Nós trabalharemos aí até a lição 4 ou 5, somente sobre o livro de Ruth. E os demais desdobramentos falaremos sobre o livro de Esté. E as expectativas, irmãos, são as melhores possíveis. Eu acredito que será um trimestre de profundo crescimento espiritual, edificação, e nós estamos juntos aí para a glória de Deus. Bom, Luiz Carlos, vamos aqui informar quais são as lições, né? Vamos dizer para os nossos irmãos, para que possam degustar um pouco assim, os títulos da lição, e aí a gente possa motivar, né, irmãos a estudarem conosco e a estudarem também, estarem presentes nas escolas dominicais. Se eu leio uma, você lê outra, tá certo? Alternada, né, como se fosse uma leitura oficial. Então, a lição 1 que estudaremos hoje, duas importantes mulheres na história de um povo. A lição 2, nós estudaremos sobre o livro de Ruth, o panorama, né, a entrada. Lição 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Lição 4, o encontro de Ruth com Boaz. Lição 5, casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Lição 6, o livro de Esté. Lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Lição 8, a resistência de Mardoqueu. Lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus.
Lição 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Lição 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Lição de número 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. E a última lição, a de número 13, Esther, a portadora das boas novas. Então é isso, gente. Olha, vocês têm aí, então, pelo menos uma ideia, né, básica do que estudaremos. E nós vamos, então, estudar esses 2 livros, tá certo? Livros do Antigo Testamento, né? Os livros de Ruth e de Esther. Então, irmão Luiz Carlos, hoje a lição é a primeira lição. Nós teremos pelo menos também um panorama, né? Eu pedi a você que preparasse aqui um panorama rápido, geral, das duas personagens, duas personagens dos 2 livros, né? E eu creio que, assim, gente, talvez este estudo fique um pouquinho mais longo que os outros, né? Ou talvez a gente vá tratar mais, na verdade, nossa proposta vai ser tratar um pouco mais sobre as personagens, né? As 2 personagens, e buscar na etapa final, né? Algumas lições estão relacionadas a como Deus se levanta e usa pessoas, né? Mulheres, né? No seu reino e na sua obra. E aí eu acredito que nós teremos uma longa jornada pela frente, ao longo das próximas lições, para cavar de fato mesmo o panorama de cada livro. Mas nós vamos passar aqui por muita coisa e com vontade de cavar um pouco mais, mas sem ter condições, viu? O bom desta revista aqui, deste tema, né, é que nós vamos ter aquela parte narrativa, o contexto histórico, né? Isso também ajuda muito as pessoas a dar um interesse maior, motiva, né, as pessoas a terem realmente esse interesse em estudar a lição. E é claro que a partir das histórias vamos subtraindo aí, vamos extraindo as lições que são aplicáveis, né, às nossas vidas. Acaba que será um estudo expositivo, né, dos livros, né, um estudo expositivo, olhando capítulo a capítulo, sentença a sentença, muita coisa a gente vai ter a oportunidade ao longo desse trimestre de estudar nesses 2 livros. Muito bem, irmãos, vamos agora para o nosso estudo, a lição de número 1. Deixa eu só fazer um pequeno aqui agradecimento para os irmãos que estiveram conosco no trimestre que se encerrou hoje, né? Isso. Hoje que eu digo porque nós estamos gravando hoje, dia 30 de junho, viu, gente? Já estamos preparando este conteúdo para que a partir de amanhã vocês possam tê-lo à disposição, a partir desta semana, com antecedência, né? Mas então, nós queremos agradecer aos irmãos que assistiram aos vídeos, aos nossos estudos, que comentaram, né? Muito bom. Assim, somando o total de visualizações, nós tivemos para mais de 1.000 visualizações, né? Somando, é claro que muito mais, estou botando aqui um valor abaixo, mas Deus abençoe, recompense e continue conosco, né? Curtindo, tá certo? Nunca esqueça de ali fazer, né, a sua curtida no vídeo, é bem simples, aquele like, também compartilhar, comentar, né? E assim, tá certo? Nós estaremos recebendo o seu apoio e crescendo mais ainda para a glória de Deus. Mas vamos lá, irmão Luiz Carlos, estudo da lição de número 1, o título da lição, 2 importantes mulheres na história de um povo. O texto áureo, então as 2 mulheres, ou as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth 4:14. A verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. É um tema que está em voga, né? Essa questão do empoderamento feminino, né? Do papel da mulher na sociedade, dela, o protagonismo, né? E Isso. nós vamos ver que, ao contrário do que muitas pessoas dizem, né? Na Bíblia, ela destaca, sim, o papel das mulheres, a sua importância na história sagrada, como elas contribuíram, como elas também protagonizaram, né?
muitas histórias, muitas ações. E eu creio, gente, que vamos poder ter uma correção aqui histórica, né? Com certeza. Pelo menos em parte. A leitura bíblica em classe você encontra em Ruth, capítulo 4, versículos de 13 a 22, e também em Esté, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Os objetivos da nossa lição são os seguintes. Vamos, Luiz Carlos. Apresentar o perfil de Ruth, a moabita, traçar o perfil de Esté, a judia que ascendeu ao posto de rainha, e refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Palavra-chave: mulheres. E a introdução, de certa forma, nós já fizemos. Eu, pelo menos, já disse aqui algumas considerações, né? Que estaremos neste trimestre estudando sobre estas duas importantes mulheres que viveram em períodos históricos diferentes, né? Se você considerar o período que Esté viveu, aliás, Ruth viveu, ela é situada ali, a história dela no período dos juízes, portanto, antes, mais ou menos em 1700, não sei se você fez essa pesquisa. Na lição apresenta, parece que é 1300 e pouco. 1300 e pouco, é verdade. E Esté já vive no ano 400 e pouco antes de Cristo, exatamente, né? Já mais próximo ali da vinda de Cristo, a sua primeira vinda. E assim, gente, nós temos realmente assim muita coisa boa a aprender com essas duas histórias, com essas duas mulheres. E assim nós vamos ter a oportunidade de mergulhar, né? De imergir, de fazer uma imersão nessas histórias, sempre, é claro, extraindo as lições que podem ser aplicadas para nós nos dias de hoje. Conhecer a história delas, conhecer o fundo histórico, lá, o contexto histórico, e vamos também nos aprofundar. E hoje teremos apenas assim um panorama, né? Isso. De ambas as histórias, de ambas as personagens, e eu quero convidar o irmão Luiz Carlos também para fazer aí a sua introdução, que preparou, para depois prosseguirmos com o estudo dos pontos. Meus irmãos, como eu havia dito, o estudo dessas lições será profundamente edificante. A proposta da lição, dessa lição, não é necessariamente mergulhar em todos os detalhes do livro. Isto ela, por exemplo, no que tange ao livro de Ruth, ela fará na lição 2. No que tange ao livro de Esté, se me falha a memória, ela fará na lição 6. Então, nessa lição, quando apresentar Ruth, a moabita, ou Esté, o professor vai ter a oportunidade de se aprofundar em muitas questões, tais como data, contexto histórico. Eu até estou me organizando com o irmão Josué, possivelmente dará certo, a gente fazer uma série de pequenos estudos relacionados ao livro de Ruth. Um livro que, conquanto tem apenas 4 capítulos, ele é profundamente rico, irmão. Profundamente rico em ensinamentos e lições. Para os irmãos terem uma ideia, o livro de Ruth, no Antigo Testamento, corresponde teologicamente ao livro de Efésios, no Novo Testamento. Não é rico isso? Assim como no livro de Ruth, essa moabita está saindo das terras de Moabe, que são uma representação e uma figura da carne, né? E está indo para Belém, que é uma representação dos cuidados de Deus. Da mesma forma, lá em Efésios, nós começamos no capítulo 2, saindo do império das trevas, né? Das regiões das trevas, andávamos segundo a vontade da carne, éramos por natureza filhos da ira, e estamos agora passando a ser, antes não éramos povo, ainda no capítulo 2, agora somos povo, né? Assim como no livro de Ruth, o capítulo 4 encerra com um casamento. No livro de Efésios, na Epístola aos Efésios, aquele povo que estava morto em delito e pecado, não era povo, passou a ser povo, família de Deus, termina como esposa do Cristo. Então, o livro de Ruth é um paralelo com a Epístola aos Efésios, e tem tanta riqueza aqui, a riqueza nos diálogos de Noemi, né? A riqueza nos diálogos, na profissão de fé de Ruth, nos diálogos de Boaz. Irmãos,
é uma profundidade de tantas implicações maravilhosas que isso vai dar para os irmãos estudarem ao longo de todo o trimestre. Nessa lição, nossa proposta aqui em Ruth e Esté é tratar um pouco sobre o caráter dessas mulheres, dar como usando uma linguagem do presbítero Josué, uma degustação nos livros, e então trazer essas profundas lições sobre o protagonismo feminino, como Deus utilizou mulheres para a sua glória e para o seu louvor. Muito bem, então estou aqui com altas expectativas de aprendermos bastante, né, irmão Luiz Carlos? Peço até a compreensão dos irmãos que a minha garganta não está muito boa, mas nós temos um compromisso e vamos cumpri-lo, né? Eu quero também pedir ao nosso querido aqui André para que coloque os slides, né? Agora temos mais este recurso que vai ser disponibilizado para os nossos irmãos, professores. É um material rico, aí, bem preparado pelo presbítero Luiz Carlos, que também é design, gráfico. Ele é muito talentoso, né, gente? É uma honra ter o Luiz Carlos aqui. Quero lhe agradecer mais uma vez um servo ao seu dispor. A sua presença, a sua participação, tá bom? Vamos lá. 2 importantes mulheres na história de um povo. Vocês vão ver a nossa imagem um pouquinho menor, mas o importante aqui é o conteúdo, né, que vocês vão poder aprender. A voz vai ser a mesma. Né? Bom, Luiz Carlos, no primeiro ponto, o tópico, nós temos Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Aqui nós já estamos situando Ruth dentro da história bíblica. O primeiro tópico, o primeiro subponto é uma moabita, o segundo, a família belemita, e o terceiro, matrimônio e maternidade. E eu quero juntar esses 3 pontos e lhe dar aqui a oportunidade para nos responder quem foi Ruth e por que ela é importante para a história de Israel. Ok. Ruth foi uma mulher notável, moabita, se tornou um exemplo notável de fé, lealdade e perseverança na história de Israel. A história dela é narrada naquele livro que contém o seu nome. O livro de Ruth é um livro que ele é uma ponte, uma porta de entrada. Ele está fechando a porta de trás para o período dos juízes. Já e pode abrindo passar o slide? Pode. E avisando, viu? Sim. E abrindo as portas para o período da monarquia. O livro ele já começa mostrando para nós, basicamente, em que tempo a história está sendo narrada, e no final do livro você percebe quando o livro foi escrito. Vamos observar, por exemplo, no início, capítulo 1, versículo 1, começa dizendo, nos dias em que julgava os juízes, houve fome. Então, tá bom aí, a história no próximo. Então, pronto, aqui. Então, a história se passa nesse período dos juízes. Então, possivelmente ali no capítulo 11 de Juízes é onde essa história está sendo situada. Quando ela está sendo escrita, os irmãos percebem no final do capítulo 4, porque o escritor ele faz menção de Davi, ele não faz menção de Salomão, ele não faz menção de outros reis, do reino dividido. Então, ele está ali dentro do período da monarquia davídica, né? da linhagem de Davi, ali, do reinado de Davi. Então, possivelmente, alguns estudiosos concordam com as tradições judaicas, que dizem que o livro foi escrito por Samuel. Né? Ainda há uma tradição judaica que acredita que o livro possa ter sido escrito por uma mulher. Mas por conta do contexto histórico em que a sociedade vivia, o livro permaneceu meio que anônimo. A providência divina não permitiu que o escritor do livro fosse revelado. Então, parte da tradição atribui a Samuel a escritura, mas um número muito vago, muito pequeno, mas tem umas alegações muito boas, creem que foi uma mulher que escreveu esse livro. Então, o livro ele trata sobre esta história de Noemi. Ele tem os personagens principais são Ruth, Noemi
e Boaz, são os principais, né? Vai tratar um pouco de Elimeleque, vai tratar um pouco sobre Malom e Quilion, vai tratar sobre Ofra, vai tratar sobre o fulano. Isso é curioso, né? Vai ter um indivíduo que não vai ter nome, não vai se dar nome a ele. E isso é muito notório no livro de Ruth, né? O livro de Ruth é uma obra-prima. Aliás, ele é construído, a narrativa é construída com tantos poemas, e a maneira como as tramas são construídas, quer dizer, o problema levantado no capítulo 1 é resolvido no capítulo 4, os dilemas vividos no capítulo 2 são resolvidos no capítulo 3. Então, a trama toda bem construída, bem alinhada. Muito bom. É muito bom. De modo que Fácil. É uma leitura fácil. De modo que tanto ele quanto Esther são chamados de duas novelas do Antigo Testamento. Eles são tidos como uma espécie de novela. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de ser uma trama, uma história bem contada, bem construída, como se o narrador não estivesse fazendo um registro documentado, histórico ali, sabe? Mas ele estivesse floreando a história, né? Ornamentando a história para que ela encantasse, chamando a atenção do ouvinte, né? Do leitor, para segredos que estão ali perpassando a própria narrativa. Um dos grandes segredos que estão ali dentro, que convida o leitor a ver, é exatamente a providência divina atuando naquelas circunstâncias. Entendeu? Então, a história é contada no livro, né, que tem esse nome, traz lições valiosas de fidelidade a Deus e a recompensa que vem em confiar em seus planos. A história, né, as origens da jornada para Israel. Ruth era originária de Moabe, isso é muito interessante, uma nação vizinha de Israel. Ela se casou-se com Malom, um israelita da cidade de Belém. E isso é curioso, né? Porque o texto começa falando que era no tempo que os juízes governavam, houve fome em Belém. E isso, por si, já deve saltar aos olhos, porque Belém é casa do pão. Então, não deveria se faltar pão ali. Uma outra coisa curiosa, e eu estou ansioso, irmãos, e eu não quero me aprofundar, mas eu fico ansioso, né? A próxima aula vem isso, né? A próxima lição vai ser... Mas eu vou deixar algumas curiosidades para os irmãos. É interessante que a família de Noemi... Não estamos ainda falando necessariamente de Ruth nesse ponto. A família de Noemi, muito provavelmente, é uma família abastada, uma família rica. E é muito provável que eles não estivessem... Muito provável não. É muito evidente que eles não estavam passando fome na terra do pão. Mas como estava vindo um período de seca, por causa de um julgamento de Deus, e isso você deve levar em consideração o contexto histórico, a narrativa histórica, que é o período dos juízes. Era uma época cíclica, né? E a época mais escura da história do povo judeu. É uma época suja. É o livro, entendo, irmãos, da melhor maneira possível, é o livro mais sujo da Bíblia, é o livro de Juízes. É um livro sujo, tem muito pecado ali. O povo de Deus... O livro começa falando da despedida de Josué, e nós temos 3 gerações ali, logo no começo do livro de Juízes. É a geração dos que conheciam a Deus e suas obras, representado por Josué e Calebe. A geração dos que conheciam de ouvir falar as obras de Deus. A geração dos que estavam mais novos, que estavam entrando em Canaã, né? Então eles ouviam dos feitos de Deus no Egito, porque essa geração nasceu no deserto. E o final do capítulo 2 é uma nova geração que está surgindo, derivada daquelas duas, talvez por negligência, né? E essa geração que está surgindo é uma geração que nem conhece a Deus, tampouco suas obras. E aí começa o povo se voltar para ídolos. E há um refrão, como uma música, que é entoado em pelo menos 4 estrofes do livro de Juízes. Naqueles dias... não havia rei em Israel, e
cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Aliás, essa é a última estrofe do livro de Juízes. Termina com essa o livro termina com essa frase. Você olhar aí para o seu livro, a sua Bíblia aberta, livro de Ruth, você olhar para cima, se sua Bíblia está terminando ali, né? Você olhar para cima, o último versículo de Juízes é uma nota que é cantada ao longo de todo o livro. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Então, esse povo pecava contra Deus, se voltava para a idolatria. Deus, como um Deus de amor, ele punia o seu povo, disciplinava, porque a Bíblia diz que ele castiga e corrige a todo quanto ama, e aí eles entregavam o povo à servidão dos inimigos, o povo desfalecia, gemia, rogava a Deus por um livramento, o Senhor levantava um juiz que julgava o povo e livrava o povo, e o povo tinha um período de paz. No período de paz, o povo voltava a pecar de novo. Então isso se repete durante muito tempo. Então o que acontece? É esse povo que está na terra do pão, passando por um julgamento de Deus, de fome, que dessas famílias ali que habitam em Belém, vai se levantar a família de Elimeleque. Se você observar, Elimeleque, essas famílias que tinham no final do nome do patriarca o Eque, geralmente estava vinculado a famílias ricas, famílias prósperas. Eles não saíram de Belém com fome. Eles saíram para fugir da fome, porque era uma família próspera. E isso é comprovado pela própria Noemi, porque ela diz assim: ditosa eu parti. Ditosa eu parti. Ou seja, quando eu saí, eu estava abastada, abençoada. Tá entendendo? Eu vivia bem. Então, é lá naquele lugar de Moabe que vai surgir, no cenário histórico, Moabe vai surgir ali através do incesto das filhas de Ló com ele. As filhas de Ló, quando saem de Sodoma, elas deixam para trás a cidade de Sodoma, Gomorra e pequenas cidades ao redor, todas em chamas. Na perspectiva delas, e eu não estou querendo justificá-las, na perspectiva delas, não havia sequer mais homens no mundo. Parece que o mundo se acabou em fogo e só sobraram elas duas e o pai. Então elas tiveram uma ideia diabólica de embriagar o pai e dormir com ele e engravidar dele. Dessa união maligna nasceram seus filhos, que eram filhos da carne mesmo, né? Filhos da carne. E a Moabe, né, que se tornou Moabe, o povo de Moabe, sempre foi um povo que teve inimizades com o povo de Deus. Por exemplo, quando o povo sai do Egito e passa pelas terras de Moabe, Moabe não estendeu a mão para ajudá-los. Deus falou disso e disse: até a 10ª geração o povo de Moabe não pertencerá à bem-aventurança, né? Não vai ter acesso, né? Por causa que quando a filha de Sião, né, passou por eles, eles não estenderam a mão. De fato, o rei de Moabe contratou um profeta para lançar maldições. Balaque. Né? Balaque contratou Balaão para lançar maldições contra o povo de Deus. Como Balaão não consegue isso, ele tem uma outra ideia diabólica. Ele diz: leva esse povo a pecar. E eles fazem isso. Eles pegam as mulheres moabitas. Biblicamente, você percebe que elas são muito atraentes, as mulheres moabitas. Elas são belas e atraentes, mas são mulheres carnais, né? Boa parte ali são carnais. Então essas mulheres vão se voltar para o arraial de Israel. Era um povo pagão, né? É um povo pagão. Elas vão oferecer prazer a ele. E em troca eles querem um bezerro para sacrifício a animais, né? Então o indivíduo não só se prostituía na prática, mas ele se prostituía espiritualmente através da idolatria. E isso trouxe ruína ao povo de Israel. O povo sofreu muitas baixas por causa desses pecados. Então, Moabe é um povo que estava afastado. Quando Elimeleque tem a ideia de ir para lá, isso comprova que Elimeleque significa meu Deus é rei. Significa que ele não mais confiava no governo de Deus sobre a sua vida. Ele estava provendo para si mesmo.
Ele não confiava na disciplina e no cuidado de Deus. Então ele buscava em Moabe uma representação da carne, um lugar de sustento para si. Mas é lá que Deus vai levantar Ruth. Ruth, uma moabita. Olha que coisa incrível, né? Uma moabita. Ela vai se casar com um dos filhos de Elimeleque, Malom, né? Malom. Ela se casa com Malom, a Ofra, que se casa com Quilion. Malom e Quilion. Um significa enfermidade. Malom significa enfermidade. Quilion significa desfalecimento, enfraquecido. Olha que nomes, né? Isso pode significar que a mãe deve ter tido dores, né, muitas complicações no parto, e pode significar de alguma forma que essas crianças que nasceram foram crianças que nasceram com muitas debilidades físicas também, né? Isso é possível que seja essa a razão desses rapazes terem esses nomes, como um marco de que um nasceu enfermo, outro nasceu e era muito fraco, muito enfraquecido, alguma coisa do tipo. Ou é um ajuste da providência mesmo, que tais nomes estejam ali para servir de lembrete para nós do que é encontrado no ajuntamento do povo de Deus com o povo de Moabe, né? Eles passam 10 anos lá, eles se casam, passam 10 anos lá e nenhum consegue gerar filho. Sabe por quê? Porque a carne não produz nada. Entendeu? Então, de lá, eles vão vir com Ruth, que aprendeu aos pés de Noemi o temor do Senhor. Então, você atribui a ida deles lá mais por um erro do pai, do Elimeleque. Ele era o patriarca, ele que tomava as decisões, né? Inclusive, na novela da Record, né? Sim. Ele perde todas as terras, não as de Belém, né? Mas as terras lá que lá em Moabe, em Moabe, né? Aí ele é ferido pelos homens lá de Moabe, tal, né? Uma licença poética, né? Mas assim só para de alguma indo forma nessa linha aí, né? De alguma forma, tava fora do plano de Deus, ela volta empobrecida, talvez pelo fato de ser uma mulher, ela não tinha como haver, né, esses bens, essas propriedades em seu próprio nome. De alguma forma, ela volta praticamente sem nada, né? Apenas com as suas noras ali, né? Apenas com elas. Então, eu acho que já fica uma lição espiritual, né? Que é a questão da família, dos pais e de todo crente, né? Sempre consultar o Senhor, sempre orar ao Senhor sobre as decisões. Sobre as decisões que vai tomar. Para não tomar decisões precipitadas, né? Baseadas numa visão carnal. Eu vou para ali porque ali está melhor. Ali dá mais certo, ali dá né? mais certo, ali tá tendo prosperidade. Às vezes Deus nos quer num canto esperando, né, que passe uma fase difícil. É possível. Né? Eu até concluí a leitura do primeiro capítulo pensando nisso, né, na questão de que depois Ruth ouve falar que o seu povo estava prosperando, que Deus havia visitado o seu povo, né? o seu povo, né? Quer dizer, dentro de 10 anos, aproximadamente, né? Isso. Aquela fase ruim já tinha passado e a terra do pão estava dando pão de novo. Estava dando pão de novo. Então, o marido, primeiro morre o marido, né? Elimeleque. Depois morrem os filhos, né? Deixando a viúva sem nenhum tipo de amparo para ela. Então, ela se propõe a voltar, ouvindo que Deus havia abençoado, estava abençoando Belém novamente, ela se propõe a voltar. E o texto mostra aqui como nessa proposta dela, elas estão vindo com ela. Vou passar não fica aí mesmo. Então ela se propõe a voltar para Belém, porque Deus havia visitado a cidade, né, visitado a terra novamente, abençoado. E nesse retorno, ela resolve, os irmãos veem no próprio livro, né, que não faz sentido as meninas voltarem com ela. Ela ainda diz no texto, quando ela está tentando insistir com elas, que até teve esperança. Ainda quando eu tinha esperança, né, de tornar a ter filho,
Mas agora, com a idade que ela chegou, nas circunstâncias que ela tem, não faz sentido. Mesmo que naquele mesmo dia ela engravidasse, não, as moças não poderiam esperar tanto tempo até as crianças crescerem e poder se casar. Então, ela insiste com elas para voltar. A Ofra decide voltar e Ruth faz essa declaração de fé. É um dos textos mais lindos. Um dos textos mais lindos. É um poema, meus irmãos. É um poema, né? Quando ela diz assim: disse, porém, Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. Morrerei e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Rapaz, que declaração maravilhosa. E é interessante porque é nessa declaração que uma expressão hebraica vai ser levantada aqui. Ela vai ser levantada aqui e posteriormente lá em Boaz. A expressão é uma das mais marcantes do livro. A expressão excede. A expressão excede que surge, ela tem um sentido muito amplo na história bíblica. Excede fala de... relaciona-se com lealdade, aliança, abrange todas as implicações da lealdade de Deus no seu pacto. Então, essa expressão surge numa atitude de Ruth para com Noemi. Eu sou leal a você até o fim, ela está dizendo em sua declaração. E essa expressão vai ser usada como resposta de Boaz a ela. É como se Boaz estivesse dizendo: eu soube de sua lealdade, de sua excede. E é interessante quando lá no final as mulheres cantarem o quanto Deus abençoou a Noemi, elas dirão que Deus manifestou a sua excede sobre ela. Então perceba que isso é profundamente enriquecedor. As palavras de Noemi, quando diz que ela é Mara agora, elas são muito amargas. São muito amargas. É muito sofrimento e muita dor. Mas o que ela não está percebendo é que desde o princípio Deus estava usando de misericórdia para com ela. Uma vez que essa família sai para o povo de Moabe, eles deveriam... Deus não teria obrigação nenhuma de ser com eles. Porque o que motiva a ida para Moabe é a incredulidade. Eu não confio na sua providência, no seu cuidado. Entendeu? Então Deus, pronto, vocês estão por sua conta. Consiga manter-se com seus próprios recursos. Mas Deus é tão misericordioso que no meio deste engano, o Senhor está levantando uma mulher, mudando o coração dela, dando a ela temor, fidelidade, amor. Ela se surpreende com o Deus de Israel. Ela quer conhecê-lo mais de perto. Ela tem acesso às ordenanças. Quando ela diz no capítulo 2 que vai ir após os segadores, de onde é que ela tirou essa ideia? Entendeu? Que havia uma lei que permitia que ela pudesse ir ali atrás, após os segadores, catando das espigas que caíam. Isso é conhecimento da lei, de como ela funciona. Isso só é possível vindo de um coração de alguém que foi discipulado por 10 anos. É por isso que ela diz: eu não vou partir. Eu vou permanecer com a senhora. E aonde você morrer, eu vou morrer também. Ali eu vou ser enterrada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não for a morte me separar de ti. Excede. Essa palavra surge aqui nessa declaração de fé. Ela é repetida por Boaz e ela é cantada no final do livro, mostrando que no final das contas, enquanto Noemi enxergava a amargura, Deus estava revelando
a sua providência através de Ruth. É exatamente essa mulher, essa fidelidade, esse temor, essa abnegação, essa lealdade familiar, essa perseverança, né? esse altruísmo dela, que vai fazer com que ela caia nos encantos de um dos homens mais ricos de Belém naqueles dias. Não é incrível isso? Muito bem. Então, deixa eu só arrematar esse ponto. A importância histórica de Ruth para Israel. Ruth desempenha um papel crucial na história de Israel por algumas razões. Primeiro, ela é um exemplo de fé. A sua fé inabalável em Deus, mesmo em um momento de sofrimento, a torna um exemplo inspirador para todos os crentes. Em segundo lugar, é lealdade e amor familiar. Sua devoção à sogra Noemi demonstra a importância da família e da lealdade nos relacionamentos. Em terceiro lugar, perseverança em face da adversidade. A sua capacidade de superar desafios e encontrar esperança em meio à pobreza e à discriminação é um exemplo de perseverança para todos os que enfrentam dificuldade. E, em quarto lugar, ancestral do rei Davi e do Messias. Sua linhagem familiar a conecta à história do rei Davi e, consequentemente, à história do Messias. Note que um ato de fidelidade, um ato de lealdade, de fé, que é o que é visto, marcante na história de Ruth, acaba incluindo essa mulher não só na linhagem real de Davi, mas na história do Messias. Junto com outras, se me falha a memória, 4 mulheres apenas que aparecem na genealogia, está Ruth, a Moabita, que deveria estar cortada da bênção de Deus, mas por causa da fé, do altruísmo, do amor, da lealdade, da excede, Deus a inclui por seu amor no meio do povo de Deus. E note, torna ela um exemplo da nossa própria peregrinação de fé. Deixa só esse spoiler. Irmãos, observe o progresso de Ruth. No capítulo 1, Ruth é chamada de a Moabita. No capítulo 2, Ruth é a rebuscadora. No capítulo 3, Ruth é a serva. E no capítulo 4, Ruth é a esposa. Veja a progressão. E veja o link do cuidado de Deus. Ascendente, né? É ascendente. Tá vendo? Então, a atitude dela, essa atitude vai fazendo com que Deus a traga para si, a atraia para si e a torne um exemplo de fé para todos nós. De fato, irmão Luiz Carlos, há muita coisa boa, assim, para se aprender, se extrair do livro de Ruth, né? Muita relacionamento familiar, né? A questão dela ter uma boa relação com a sogra hoje. Não é? Isso vai ser abordado. Num tempo como o nosso, né, que se faz tanta piada de mau gosto com as sogras, né? Nós vemos assim um exemplo maravilhoso como esse, né, do que Deus pode fazer. Tem muita, uma mulher perseverante, paciente, né? Fiel, trabalhadora, isso, dedicada, né? Muito bom isso aí. Você sabia que na literatura, na Bíblia hebraica, né? É chamada de Tanakh, né? A Bíblia hebraica é chamada de Tanakh, ela tem 3 divisões, né? Que é a Torá, que é os 5 livros de Moisés, os Nevi'im, que são os livros proféticos, que são divididos em 2 classificações, os profetas anteriores e os profetas posteriores, e os Ketuvins, né? Que são os escritos. O livro de Ruth, na maioria na Tanakh, ele está depois do livro de Provérbios. É curioso, né? Não numa ordem cronológica, mas numa ordem teológica. Sabe por quê? Porque quando o livro de Provérbios termina no capítulo 31, falando da mulher virtuosa, aí vem o exemplo. Ele fala do exemplo de Ruth. Interessante. Que maravilha. Então, assim, é muita coisa boa, mas a gente vai ter oportunidade durante o trimestre, pelo menos nessas 5 primeiras lições, estudarmos sobre a história e as lições maravilhosas do livro de Ruth, né? Isso. Eu até pensava, aliás, quando você abre o livro de Ruth,
Inicialmente, ali é Noemi que é a protagonista, né? A gente pensa que vai ser, né? Aí aos poucos ela vai saindo de cena e Ruth vai se destacando, né? Muito bem, vamos para o segundo tópico. Agora vamos tratar de uma outra personagem bíblica, de uma outra mulher, que é Esther. Eu não li a sinopse, né, André? Seria bom voltar lá para a gente ler a sinopse, que aí a gente tem o fechamento. Ruth era uma mulher moabita, de família belemita, que escolheu viver com sua sogra após a morte de seu esposo, né? E aí é só uma síntese pequena, mas que nos dá uma ideia de quem foi essa personalidade, essa personagem. Muito bem, irmão Luiz Carlos, vamos prosseguir agora para o nosso segundo tópico e vamos sair de Ruth, da história de Ruth, né? Para avançar aí uns 700 anos. Pouco mais. Por aí, né? Aproximadamente. Por aí. Para a gente conhecer um pouco de Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. E nós temos 3 tópicos aqui, os subpontos, né? De Belém para Suzã, de órfã a rainha e no campo ou no palácio. Lembrando assim, irmãos, que nós estamos fazendo apenas um estudo panorâmico desses 2 livros, né? Não estamos nos aprofundando porque ao longo do trimestre faremos o estudo completo de cada uma dessas lições. E, irmão Luiz Carlos, a pergunta que nós temos aqui dentro deste ponto, vamos juntar aqui também todos os tópicos, né? Todos os subpontos. E aí eu quero lhe perguntar, diferente de Ruth, uma camponesa, né? Esther foi oportunamente levantada por Deus como rainha do Império Persa. Com que objetivo? Ok, interessante. Ao contrário de Ruth, né, que é uma mulher do campo, uma mulher simples, Esther foi levantada por Deus numa posição de nobreza, né, de rainha do Império Persa, com propósitos específicos. O propósito mais específico disso foi salvar o povo de Deus do genocídio. E isso nos leva ao contexto daquela época. Nós estamos aqui se situando após o cativeiro babilônico, 100 anos após o cativeiro babilônico. O povo já voltou, uma parte do povo, para a reconstrução, né, de Jerusalém. E é interessante o livro de Esther, porque ele contradiz uma perspectiva que às vezes a gente ouve, assim, alguns pregadores quando vão ler ali sobre como Deus moveu, né, o Espírito moveu o coração de alguns para voltarem na construção, e é bonito que se dê a ênfase que a Bíblia dá a esses indivíduos que Deus moveu. Agora, o que eu acho que falta um pouco é quando na leitura que se faz disso, se diz que os que ficaram foi porque ficaram e não tem nada com Deus e tudo mais, e está esquecido. Tá entendendo? Não é bem essa a leitura que a Bíblia faz. A Bíblia mostra que Deus, ele tem na sua providência, a providência fala desse controle absoluto de Deus sobre todos os aspectos da história, né? Esse governo, né? Vamos mudar a expressão de controle para governo, o governo de Deus sobre todos os aspectos da história, no sentido macro e no sentido micro, né? Nas grandes e pequenas coisas. Então, se Deus moveu uma quantidade específica de judeus para voltarem a reconstruir Jerusalém e não moveu outros, estes que ele não moveu, não foi porque ele não tivesse conta com eles, foi porque ele tinha um propósito específico para os que ficaram. Os que estavam em Jerusalém reconstruindo só sobreviveram ao massacre porque Deus havia reservado uns que não foram reconstruir Jerusalém e ficaram em suas posições, nos seus comércios, nas suas casas, nas suas coisas, na sua vida. Estes que ficaram em Suzã ou na Babilônia ou tudo mais, né, ali naqueles nos reinos ainda, não voltaram para Jerusalém, esses ficaram pelo determinado propósito de Deus, para serem usados como instrumentos ali, entendeu? Então isso é muito interessante no livro de Esther. E é um livro que, por exemplo, no livro ele tem uma certa perspectiva parecida com o livro de Ruth, porque no livro de Ruth não existe a menção de Deus fazendo algo.
né? Não existe. Elas falam de Deus, falam do Senhor, né? Falam do Senhor. Me parece que 32 vezes a menção ao Senhor, mas não fala que Deus está fazendo nada. Não fala. Essas coisas estão ocultas. Aliás, no livro de Ruth tem uma expressão que ela me parece que aparece 2 vezes e ela está ali propositalmente. Por acaso. Na teologia da providência não existe acaso. Não existe acaso. Tudo faz parte. No livro de Ruth ou de Esther? No livro de Ruth tem essa expressão. Que no Esther também vai aparecer, né? Isso. Em Esther vai aparecer. Só que no livro de Esther não se tem o nome de Deus. E isso é curioso. Esse livro não é um livro sobre Deus? Então por que não tem o nome de Deus? Então esse é um convite que o escritor que está organizando esse material, ele está fazendo de maneira estilística dele, né? de uma maneira muito performática, ele está fazendo para que o leitor possa andar nesse texto, procurando saber o que Deus está fazendo, porque ele não aparece, porque ele não se mostra. E a gente vai perceber que toda a trama é feita de uma maneira tão orquestrada, tão organizada, que somente a providência divina poderia fazer com que tudo aquilo acontecesse da maneira que aconteceu, para que o livramento viesse para o seu povo. Note. Deus estava trabalhando em silêncio. Deus trabalhando em silêncio, isso é fato, no livro de Esther. Então, o cenário aqui é o cenário, a Babilônia já caiu, a Média e a Pérsia, né, se ergueu, se levantou, eles são aquele urso da visão de Daniel, né, com um lombo maior, que na Média e a Pérsia, né, o persa, Ciro o persa. O peito de prata. Isso, exatamente. Da visão do Nabucodonosor. Da visão de Nabucodonosor. Isso aí é spoiler para os jovens, né? Os jovens é que vão estudar o livro de Daniel. Então, nesse império, nesse livro são apresentados alguns personagens. É apresentado Esther, que é uma camponesa e uma órfã. Ela é apresentado o primo dela, que é Mardoqueu, é um sujeito mais velho, que cuidou dela durante toda a sua vida. Possivelmente os pais morreram no cerco a Jerusalém e ele ficou cuidando da sua prima, né? Cuidando dela. E aí é apresentado também o rei Artaxerxes, né? É apresentado ele, o Xerxes. E ele é meio que um indivíduo, é um bêbado, né? Ele no cenário começa com uma história de uma festa que ele realiza, celebrando a sua grandeza, de 187 dias, uma festa enorme. No último dia, ele ali bêbado resolve chamar a sua esposa para apresentar-se diante de todos os convidados para expor a sua beleza. Ela está numa reunião com suas amigas e resolve que o marido não tem dignidade nenhuma, né? Porque uma falta de respeito não atender a um chamado de um rei persa, né? Não existia isso, então isso era passivo de morte. Ela já era feminista. Então ela não vai, e isso é um ultraje tão vergonhoso que ele a destitui do seu trono. E ele lança uma lei até boba, de que todos os homens persas devem ser senhores de suas casas. Ora, isso não já era realidade, né? Então ele lança essa proposta. E talvez ainda ali roendo, né, o fato de ter encerrado o seu relacionamento com a rainha Vasti, então ele propõe um concurso de beleza. Né? É uma espécie de concurso de beleza, onde todas as mulheres belas ia ganhar o prêmio de ser rainha. Ia ganhar o prêmio de ser rainha, aquela que fosse escolhida pelo rei. Aquelas que não fossem escolhidas iam ficar no seu harém. As que fossem participar do concurso de beleza não voltariam mais, pertenceriam ao seu harém ali como concubinas, né? Mas uma seria escolhida para ser a rainha. E o Mardoqueu, ele pede para que a sua prima se inscreva. Ela é bela, ela é bonita, uma jovem, e ele pede para que ela faça tudo, ele passa muitas orientações para ela, e ela segue tais orientações, e por acaso ela ganha o concurso. Por acaso, né? O universo conspirando, ela acabou ganhando. Nós vemos, Ei, Luciano, não é acaso. Deixa eu interromper aí. Sim. Como
essa providência divina age de muitas formas, né? E aí no caso de Esther, a beleza, né? A beleza Isso. dela foi realmente Providencial. Isso. Como também eu vejo naquela história de Moisés, que diz que os pais dele, por ele ser um menino muito bonito, né? Eles não obedeceram ao rei, esconderam Isso. o menino. A beleza, porque ele era formoso. Isso, a beleza do menino acabou ganhando os pais, né? Eles venceram o medo do edito do rei, né? Fizeram uma coisa assim muito perigosa. Cada pessoa, Deus ver uma forma de salvar o alguma filho. coisa, né? Isso. José, Daniel, nós temos a sabedoria ali, né? Exatamente. Daí por diante, né? Mas tudo, assim, Deus pode utilizar de qualquer critério para cumprir o seu propósito. Exatamente. Né? Por isso que a gente não deve, nas nossas vidas, assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sou como fulano, eu não sou como cicrano, né? E se diminuir, se apagar. Mas Deus sempre tem algo que ele vê em nós que pode ser útil. Eu penso assim, né? Que a gente pode extrair aqui uma lição. Sei que a gente está falando de algo muito mais amplo, mas já... Mas eu entendo. Assim, os talentos os talentos das pessoas, da pessoa, até a própria estética da pessoa, tudo isso faz parte de um plano soberano de Deus. E isso é olhar a vida na perspectiva bíblica. Né? Na perspectiva bíblica. Veja bem, quando o Senhor Jesus estava falando com seus discípulos sobre os desafios que o discipulado implicava, ele falou que muitos dos discípulos enfrentariam perseguições e até morte por causa dele. Isso lá no capítulo, se me fala a memória, capítulo 10 de Mateus. Aí ele diz assim, que eles vão ser perseguidos e tudo mais. Eles mandam os discípulos não terem medo disso. Aí o que Jesus diz? Jesus assim, não se vendem 2 pardais por um asse. Quer dizer, questão de centavos, né? Todavia, nenhum deles cai sem que o vosso Pai permita. Pois saiba que até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Note, esse é o cuidado de Deus nas questões grandes e nas questões mínimas, nos mínimos detalhes. Ele dá conta dos mínimos detalhes. Então, nada disso é por acaso, não existe acaso, existe a providência divina. Então, a beleza de Esther é providencial mesmo, para que ela fosse a vencedora daquele concurso, por conta de um propósito muito maior que a beleza estética de uma mulher, muito maior do que o sonho de ser princesa. Muito maior. Fazia parte do Deus da aliança manter a sua promessa de preservar o seu povo da extinção. Isso é interessante, entendeu? Deus cuidando do seu povo. Então, só destacando aqui também sobre o nome dela, né? Esther, o significado e o nome dela em hebraico, que era diferente, né? Isso, é Hadassah, né? Hadassah significa murta, enquanto que Esther significa... o nome dela hebraico. Persa, né? Persa, que era... Hadassah. Estrela. Estrela, né? Não, o significado do nome. Hadassah em hebraico, né? Que nós temos Sim. aqui, que é murta, e enquanto que o nome dela, já lá no ambiente da Babilônia, o nome dela persa, né? Sim. Era Esther, que significa estrela. Sim, mas prossiga aí, você falando da beleza dela e tal. Sim, tudo isso providencial, né? O que acontece é que ela ganha ganha o concurso e no meio dos festejos ali, eu até quero fazer uma correção, porque o Mardoqueu era tio dela, né? Era sobrinha dele. Eu falei primos, né? Ele era tio dela. Mas aí, veja bem, no meio dos festejos, acontece que Mardoqueu ouve 2 indivíduos que são da guarda real tramando matar o rei. Veja bem, por acaso ele estava no lugar certo, na hora certa, para ouvir essa trama. E aí, tão logo ele escuta essa trama, ele fala para a sua sobrinha da trama, ela expõe para o rei descobre a trama para matá-lo,
condena os indivíduos e homenageia Mardoqueu, que agora tem um lugar, assim, uma menção de destaque. Ele tem acesso ali, pelo menos a entrada do palácio, ele está sempre ali. E isso é muito interessante, porque tem um outro camarada que vai surgir, que é o Agadita, né? O Amã, o Agagita, e esse camarada, ele é o segundo do rei, a segunda pessoa mais importante no reino, né? Deixa eu falar. Sim. Assim, realmente o livro de Esté é uma verdadeira novela, né? É uma novela. No sentido de ele ir criando essas expectativas, a trama vai se intensificando, né? Vai se intensificando, o clímax, né? Vai se aproximando da gente. E assim, diferente do livro de Ruth, né? Nós temos no livro de Esté um vilão. Né? Isso. Um vilão, alguém mau que quer realmente prejudicar a todo custo, né? O povo judeu, e que esse vilão vai ser vencido depois, né? Vai ser derrotado. Interessante. É interessante porque lá no livro de Ruth é Deus lidando com os dilemas de uma família. Uma família. Deus lidando com os dilemas de uma família. E mesmo Deus é um Deus tão grandioso que mesmo tratando de um dilema tão pessoal como tão pessoal de uma família, como a perda dos bens, a perda dos membros da família, e Deus resolve consolar aquilo, mas Deus nunca faz algo pequeno. Não é incrível? Ele está consolando, ele está dando netos, mas ele está pegando esse movimento dele, ele está trazendo para ser parte da linhagem do Messias. Ele está fazendo algo grandioso. Essa mulher sempre será lembrada como sendo uma moabita que entrou na linhagem do Messias. Que coisa grandiosa. E aqui, Deus está lidando, aqui no livro de Esté, Deus está lidando com uma coisa macro, uma coisa grande. Mas o que é que ele está usando? Ele está usando coisas que não tem nenhuma relevância para o assunto da eternidade e da redenção. Um concurso de beleza, um sonho de princesa, isso não tem nenhuma relevância para o reino de Deus. Está entendendo? Mas Deus está usando exatamente esse contexto ali, uma coisa aparentemente fútil. Ele está usando isso aqui para dar um livramento gigantesco para toda uma nação, todo o seu povo, mostrando como Deus está atento a todos os detalhes e fazendo com que todos eles conspirem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isso é maravilhoso, porque o rei vai estar ali com aquele Amã, eles vão estar fazendo banquetes, acho que é o capítulo 3, Amã faz um banquete e tudo, e aí todo mundo tem que agora honrar, se prostrar e fazer algum tipo de homenagem a Amã. Só que Mardoqueu não faz isso. Mardoqueu tem princípios, né, que regem a sua fé, de modo a não permitir que ele se prostre diante de homem algum. Ele só se prostre diante de Deus. Entendeu? Essa postura de fidelidade dele a Deus e aos seus princípios coloca ele numa situação difícil, porque tanto Amã vê essa atitude de Mardoqueu como algo hostil, como por ele ter um sentimento antissemita, né? Ele tem horror aos judeus, por ele pertencer, né? Ele faz parte de uns resquícios dos cananeus, né? Ele é dos resquícios dos cananeus, os últimos cananeus ali, né? Tem que ter em mente ali 1 Samuel capítulo 15, né? E que eles não foram extirpados como Deus havia mandado Saul fazer. Então ainda sobraram alguns. Então ele é um daqueles resquícios de más decisões dos filhos de Deus. Ele está ali e ele está disposto não só a resolver o seu problema com Mardoqueu, ele quer resolver o seu problema com a existência do povo judeu. Então ele convence o rei, embriagado novamente, a promulgar um edito, um decreto ali, louco de fazer com que seja extinto toda uma nação. Em todos os lugares onde houver um judeu, eles têm que morrer. Essa é a ideia. Só que quando isso cai nos ouvidos, e o rei entrega o anel, né? Vai lá, coloque o meu selo e promulgue aí, faça aí. Você sabe o que está fazendo. E aí ele está disposto a fazer isso. E aí o Mardoqueu sabe disso. Quando sabe, aí ele vai entrar de jejum,
roupa de saco, né? Roupa de humilhação. Esther fica incomodada em vê-lo de lá do palácio, vê-lo na praça vestido daquele jeito. Ela quer saber, então pede para trazê-lo, conversa com ele, e aí tem uma das conversas mais brilhantes do texto, que é a que está aqui no capítulo 4 do livro de Esther. No versículo 14, ele cogita em seu coração e fala: quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada à rainha? Quer dizer, será que não foi exatamente por essa razão que Deus colocou você no lugar em que você está? Antes disso, ele disse: olha, se você não mover uma palha, Deus irá fazer através de outra pessoa. Mas quem sabe não é exatamente para essa finalidade, para esse propósito que Deus colocou você nesse posto. Essa atitude inspiradora é a que move o coração de Esther a tomar a decisão de jejuar e quebrar uma lei que havia, né? Fazer algo contrário a uma lei que havia dos persas. Na lei persa, ninguém poderia chegar diante do rei sem que fosse chamado. E se o rei não... A única maneira da pessoa ser salva, livrada da morte, era se o rei, na hora que a pessoa chegasse, estendesse o cetro para ela. Se o rei não fizesse, ela tinha quebrado uma lei e ela teria que morrer. Então ela sabe o risco que é fazer isso. Então ela coloca as servas dela e as amigas de jejum com ela, né? Estão ali de jejum, se preparando para um momento em que ela vai se pronunciar diante do rei. E ela vai entrar sem ser chamada. É uma lei difícil, né? É lei difícil. Lei... Está um mês sem ver o rei. Não, e assim, é uma lei que, através dela, o rei não era incomodado, né? Isso. Porque as pessoas, não, eu não vou, porque se ele não estender o cetro, eu vou morrer, né? Então a pessoa já pensava muito antes de chegar. Exatamente. E pedir uma audiência, por exemplo, já pensou? Com o rei, né? Era muito difícil. Então ela vai fazer uma coisa que é extremamente arriscada. Só que quando ela faz, o rei estende o cetro na mesma hora para ela. E aí ele diz: o que é que você quer, minha filha? Né? Até metade do meu reino eu te darei, se você pedir. Aí ela diz que tudo que ela quer é um jantar com ele e com Amã. No jantar, eles estão ali jantando, ela conversa e tudo, o rei homenageia ele e tudo, e ela pede um segundo jantar. Né? Na ocasião, quando o Amã está saindo, o Mardoqueu está lá na porta e novamente não se prostra diante dele. Aí o cara fica indignado, aí ele levanta uma forca, né? Ele conversa com a esposa dele, e a esposa dele ali, ele gostava muito de se gabar, né? Gostava demais. No livro ele está o tempo inteiro se gabando, ele e os filhos, da sua riqueza, das suas coisas. Amigos, né? Olha, agora eu sou assim diante do rei, eu sou muito chegado a ele. Isso. Você quer conhecer uma pessoa, tem poder, né? Então esse é o típico indivíduo, né? Que se deslumbra com o reconhecimento, com... Né, um monarca olhou para ele e ele se sente assim deslumbrado. Esse é Amã, o Agadita. E aí, quando ele vê que o indivíduo não se prostrou, ele fica tão aborrecido, indignado, que ele diz: já que o rei permitiu que eu faça isso, há uma coisa que ele vai levantar uma forca bem alta, uma estaca bem alta, para enforcar o indivíduo no outro dia. Mardoqueu no outro dia. Mas há uma coisa interessante, que quando ele vai fazer o edito, ele lança os dados. Ele lança dado, ele lança sorte. Né? E aí, quando ele lança, ele usa os dados, que são chamados de pur. Né? As pedrinhas que ele lança para lançar sorte de quando seria o dia em que seriam extintos todos os judeus. Isso é muito curioso no livro, porque ele faz uma forca e aí vem o outro jantar, e nesse jantar Esther conta tudo, revela que é judia, revela das tramas do homem, revela que o homem manipulou o rei para conseguir esse extermínio do povo. E tudo isso, quando é apresentado, o rei fica tão indignado com a atitude dele que os servos dizem: olha, ele acabou de levantar uma forca ali para matar Mardoqueu. Aí eles então enforca ele lá naquela forca. Então vai ele, vai a família. É uma coisa assim absurda. É um livro muito, muito curioso,
Porque os personagens, eles têm alguns predicados morais, mas eles estão inseridos em um contexto onde a bebida, a embriaguez, a maldade, a violência, tudo isso, os servos de Deus são inseridos nesse contexto. A Bíblia não faz questão de levantar tanto alguns predicados morais desses indivíduos. Até o final do livro você vai ver Esté comemorando a morte de indivíduos e falando, pede mais um dia para o povo se vingar. Então tem muita coisa assim que tem uma região meio sombria ali, sabe? Mas assim, Deus usando pessoas improváveis num propósito gigantesco que é a redenção, né? A salvação do povo dele. Deus impossibilitar o extermínio do seu povo. Deus está usando essas circunstâncias. Agora, para arrematar este ponto, antes de falar só de algumas lições morais de Esté, eu queria mostrar que o livro todo ele tem muitos paralelos. Os dardos que o Amã lançou, os Pur, vai ser o que vai inspirar o nome de uma festa de celebração do dia da vitória do povo. Os irmãos que lerem vão perceber que o rei não pode voltar atrás com a sua ordem da extinção do povo. Ele não pode voltar atrás. Mas com Mardoqueu e Esté, eles têm uma grande ideia de criar uma nova lei de que todo judeu tem o dever de se defender dos seus inimigos. Então há uma grande guerra naquele dia, onde todos aqueles que se opõem ao povo judeu, todos eles vão enfrentar um povo que está disposto a lutar pela sua própria redenção. E isso acontece, de fato. Uhum. Então, posteriormente, eles vão realizar festas constantemente, e essa festa é a festa de Purim, e ele usa como inspiração o nome da festa exatamente o nome dos dardos que foram apresentados por Amã no sorteio que ele fez do dia da extinção do povo de Deus. Há muito anticlímax no o Yom Kippur, né? Não, é a festa de Purim. Sim, que hoje é chamado... O Yom Kippur é o do perdão. Dia do perdão. O dia da expiação. É o dia da expiação. Da expiação. O livro, ele traça muitos paralelos o tempo inteiro, entendeu? Então você vai ver que é numa mesa de jantar que é tramada a morte do povo judeu, e é numa mesa de jantar que é tramado o livramento. É o indivíduo que levantou uma forca, esse indivíduo é que vai ser enforcado. O indivíduo que estava sendo honrado, ele quer a morte de um indivíduo que não o honra. E aí, mais tarde, quando ele chega lá, interessante, quando o rei tá de madrugada, ele pede para ler, ele não consegue dormir. Veja que, acaso, o rei não consegue dormir, aí pede, traz aí as crônicas dos reis. E aí, quando alguém está lendo, cai justamente, por acaso, num registro histórico do dia em que havia na guarda real indivíduos planejando a morte de um rei, e um homem judeu, Mardoqueu, foi quem ouviu isso e impediu esse infortúnio. E aí ele diz, não, preciso honrar esse indivíduo, eu estou fazendo uma injustiça tão grande, eu não honrei esse indivíduo. Então ele chama Amã, aí diz assim, Amã, o que se deve fazer ao homem de cuja honra o rei se agrada? Amã achando que é ele, né, um camarada gabola que só, né? O indivíduo muito gabão, ele diz, rapaz, o rei deve fazer o seguinte, o rei deve vesti-lo com roupas reais, deve colocar no cavalo do rei, deve pedir para que um mensageiro conduza o cavalo por toda Suzã, clamando constantemente, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ele diz, rapaz, que ideia maravilhosa, pois faça o seguinte, pega as roupas, pega o cavalo, veste Mardoqueu e tu vai sair por aí dizendo isso. Então o livro ele vai fazendo isso, ele vai fazendo esses contrastes, né? E confrontando as histórias. E justamente o indivíduo que queria o extermínio e que queria ser honrado é o indivíduo que vai ser humilhado, enquanto aquele que deveria ser humilhado vai estar sendo honrado. Então o livro vai fazer isso constantemente. E aí, para arrematar, algumas lições... Só uma questão aqui importante. Muito apressado. Não, é a questão do antissemitismo, né? Sim. Que já é uma coisa antiga, que hoje nós vemos crescendo de novo, né? Mas
eu sei que nós estamos entrando aqui numa seara mais polêmica, É, mas a gente já vê nas escrituras essa vontade de destruir o povo judeu, o povo hebreu, os descendentes de Abraão, né? Como eles foram, de muitas formas, perseguidos, mortos, né? E muitas situações que aconteceram. E essa história aqui mostra o primeiro deles, que é Amã, a querer o extermínio do povo judeu, é. né? Isso aqui é um arquétipo de várias outras ocasiões, né? Exatamente. Nós vamos ter essa situação primeira aqui acontecendo e que vai se repetindo ao longo da história, inclusive a história atual, a história recente, né? Que a gente não vai entrar aqui por esse ramo aqui, não, mas a gente sabe que existe, né? É um absurdo, né? Algumas características que eu gostaria de pontuar sobre a mulher Esté é a sua fé e confiança em Deus. Esté confiou em Deus mesmo em meio a situações desafiadoras e perigosas, demonstrando que a fé pode nos dar força para superar qualquer obstáculo. Em segundo lugar, a sua coragem e lealdade. Ela agiu com bravura, defendeu seu povo, mesmo que isso colocasse a própria vida dela em risco. Sua lealdade, sua fé ao seu povo é inspiradora para nós. Esses predicados, irmão Josué, devem nos inspirar a ter isso também. Nós vivemos numa sociedade tão escassa, né, de lealdade, de coragem, sabe? Desses predicados, dessa confiança mesmo. Nós precisamos olhar para essas pessoas e dizer, eu preciso agir dessa forma. E na hora que estivermos em uma situação em que seja exigido de nós uma atitude de coragem, de lealdade, nós precisamos nos inspirar nesses exemplos, né? Eu até digo, Luiz Carlos, às vezes quando eu prego em cultos de jovens, que, assim, geralmente os jovens, eles têm os seus ídolos, né? São fãs de algumas personalidades, de algumas figuras, às vezes um ator, às vezes um jogador, às vezes um outro tipo de atleta. E eu digo assim, gente, nós temos algumas personalidades bíblicas que são verdadeiras inspirações, né? Já pensou se inspirar no exemplo de José do Egito, né? Exatamente. Se você se inspirar ali naquele homem, nas qualidades. Daniel, outro que dentro de um contexto tão difícil, né? Então, assim, verdade. Que os nossos ídolos, no sentido não de idolatria, mas dos exemplos de inspiração que nós temos, possam ser esses homens, né? É verdade. Possam ser essas pessoas que a Bíblia nos apresenta, né? Que viveram em situações muitas vezes bem adversas, mas que tiveram um desempenho, né? Apresentaram assim as suas virtudes, as suas qualidades, devido confiar em Deus, devido, né, à sua fé em Deus, e aí eles nos legaram, deixaram um grande legado para que possamos imitá-los, para que possamos admirá-los, né? Seguir os mesmos passos, né? É o caso de Esté, né? Ainda tem mais duas qualidades que eu gostaria de realçar na vida dela, que é a intercessão, né? A intercessão, a história de Esté demonstra que o poder da intercessão e como o povo de Deus pode providenciar, como Deus pode providenciar livramento em momentos de crise, isso usando a oração do seu povo como instrumento catalisador dessa providência, né? E em último lugar, quarto lugar, a importância da identidade, né? Conquanto ela estivesse em uma posição de poder, Esther nunca negou a sua verdadeira identidade, sua identidade judaica, né? Sua história nos ensina a ter orgulho. Escondeu, né? Um tempo. Escondeu por orientação do seu tio, né? Ali, orientação, ela manteve oculta, mas no momento oportuno ela deixou claro, né? De onde a quem ela pertencia, a que povo ela pertencia, né? Então, essa história nos ensina a ter orgulho de quem somos, né? E a defender as nossas crenças e convicções. Muito bem. A sinopse do segundo ponto, o tópico é: Esté é a mulher judia de Belém, era órfã. Belém aqui, certamente, eu não sei porque ele botou Belém, né? Porque não diz a cidade de origem dela, né? A Bíblia não diz. Tá entendendo?
mas ela era uma judia, né? Isso. E nessa época o povo judeu já tinha se resumido assim a duas tribos, que era Benjamim Judá, e Judaia. e eles passaram a ter essa denominação de judeus, né? Judeus. Porque antes eles eram os hebreus, Isso. antes da divisão do reino, né? Isso, antes da divisão do reino. Depois de Salomão e das 10 tribos, as duas tribos que ficaram, o reino do norte e o reino do sul, eles passaram a ter essa designação de judeus. Isso. Mas a Bíblia não diz que ela era de Belém, pelo menos não consigo encontrar, assim, não me lembro. Então, Esté é a mulher judia de Belém, era órfã, mas foi para Suzã, a capital do império, para se tornar rainha. Maravilha. Muito bem, vamos ao terceiro tópico, mulheres de Deus como protagonistas da história. E agora aqui nós vamos entrar realmente assim, mais, né, numa aplicação. Algumas aplicações, né? E aí vamos lá, o primeiro tópico, que tem o protagonismo feminino, hoje muito em alta, né? E a gente traz aqui uma abordagem bíblica e cristã. Pergunta: a liderança masculina é evidente na história bíblica. Como Ruth e Esté, dentre outras mulheres das Escrituras, conseguiram se destacar? Ou seja, nós temos sempre em evidência o homem, né? Os homens de Deus, os homens que viveram e fizeram muitas coisas aí através do poder de Deus, da ação divina, e foram levantados por Deus. Mas também mulheres se destacaram, né? Isso. Nós podemos citar alguns aí como Débora, no próprio livro de Juízes, né? É verdade. Essas duas que nós estamos falando. Profetisa Uda, né? Lá em Reis. Muito bem. E aí eu quero perguntar, né? Como elas conseguiram se destacar? Ok, é verdade que a liderança masculina na Bíblia é predominantemente predominante na história da Bíblia, né? No entanto, não significa que as mulheres não tiveram papéis importantes e influentes nas Escrituras. De fato, só para nós percebermos, nós temos aí as mulheres que se destacaram de maneiras extraordinárias, como Ruth, essa que nós estamos estudando, a sua atitude, né, de fidelidade, de devoção, a sua abnegação, o seu desprendimento, né, com a sua família, os seus deuses, deixou tudo, né, e fez dela uma pessoa tão importante na história do povo de Deus, e a incluiu ali dentro da linhagem de Davi e na linhagem do Messias. Então, por que não dizer importante para a história do cristianismo? Né? Sem qualquer uma dessas peças, como seria a história? Né? Como a história seria construída? Então, todas essas peças são importantes. Elas são ferramentas, assim, né, importantes na história de Deus. Elas não foram coadjuvantes, né? Não. Elas foram realmente protagonistas, foram pessoas que estiveram na liderança, até acima de determinados homens, né? Isso, como no caso de Débora, né? Ela se destacou mais, inclusive a atitude de covardia, né, daquele general foi que falou que não vai ser pelas tuas mãos, não, né? O livramento não virá pelas tuas mãos, você não vai ser honrado por isso, mas pelas mãos de uma mulher. Foi. E mais tarde é uma mulher realmente que mata Císera, né? Ela vai fincá-lo né? Jael que vai matar Císera ali e tudo mais. Então Deus vai inverter o quadro. Isso não é necessariamente uma demonstração de que Deus quer a mulher, que o protagonismo da mulher coloque a mulher acima dos homens. Isso não, de forma alguma. No contexto do livro de Juízes, em que Débora está presente, e nesse contexto histórico, mostra exatamente o retrato da pecaminosidade afetando e matando, destruindo a própria masculinidade. E a ausência da masculinidade fez com que as mulheres buscassem, de alguma forma, fossem instrumentos de Deus ali para aquele grande livramento. Isso não quer dizer que em outras circunstâncias Deus não use mulheres e não as traga, os seus talentos, os seus recursos, a maneira como elas são levantadas por Deus. Cada um de nós é uma peça importante na engrenagem da obra da redenção. E é tão importante, note,
que é como se só existisse, cada um de nós, só existisse uma única peça. Entendeu? Deus está atento a cada filho dele como se só existisse este filho em toda a criação. Então esse é o trato de Deus e o cuidado de Deus. Ele olha para o coletivo, mas quando ele olha para o individual, ele olha para o indivíduo como se só existisse ele. Então, as qualidades, os predicados morais, os talentos, né? Os erros e acertos, tudo isso faz parte do projeto de Deus e do plano de Deus. E Deus levanta esses indivíduos. Então, nós temos outros exemplos, como nós temos o exemplo de Débora, nós temos o exemplo de Ana. Note Ana. Que mulher maravilhosa, né? Ela surge ali e observe, há uma grande verdade espiritual ali contida nos livros de Samuel, que é a perda da glória de Deus e o caminho para a restauração da glória de Deus. E o primeiro passo, o primeiro caminho para a restauração da glória de Deus no meio do seu povo é através de Ana. E perceba, o capítulo começa mostrando um dilema pessoal que ela vive. Ela não pode dar filhos para o seu marido. Embora o seu marido a ame mais do que ama Penina, que lhe dá muitos filhos, ela não pode dar filhos a ele. E isso a frustra profundamente. De modo que ela vai todos os anos para sacrificar ao Senhor e ela amarga no coração, né, em oração diante de Deus. Aí sabe o que acontece? Lá, no mesmo contexto em que está falando que ela está indo a Deus para sacrificar a Ele e chorar as suas angústias de não ter um filho, no mesmo contexto, por acaso, a Bíblia menciona que Hófni e Finéias, filhos de Eli, estavam servindo. Isso não é curioso? Parece que, e nesse mesmo contexto, ela usa uma expressão, não vou me lembrar agora a expressão hebraica que ela usa para filho, mas é a mesma expressão usada para filho, é a expressão usada para servo. E é como se ela dissesse, ela olhasse que o ventre dela é estéril, mas quando ela olha o caráter dos filhos de Eli que servem no templo, ela percebe que Deus também está estéril de servos. Entendeu? Então ela diz assim, Senhor, se tu me deres um filho, eu o trarei como devolvido a ti um servo. É isso que ela está orando. Então ela percebe, se o Senhor sarar o meu ventre, eu irei dar este filho como servo a ti. E note, esse menino é levantado por Deus para começar um trabalho de restauração no meio do povo de Deus, que vai culminar lá nos tempos de Salomão. Então são peças que Deus vai levantar. E Deus está usando uma mulher. Nós temos Priscila e Áquila, um casal que se tornou mentor do apóstolo Paulo, desempenharam um papel fundamental na propagação do evangelho. Eles são conhecidos por sua hospitalidade, ensino, fidelidade, fé. Então, algumas características são essas que a gente já abordou. Fé inabalável em Deus, coragem e determinação, sabedoria e discernimento, liderança inspiradora, humildade e submissão. Essas mulheres que o Senhor levantou, e Deus levanta, elas trazem consigo tais características que marcam a jornada delas e a vida delas, né? Todas essas mulheres demonstraram fé profunda e inabalável em Deus. Elas não se intimidaram diante das dificuldades, agiram com bravura, tomaram decisões sábias, perspicazes, guiados pela fé, conhecimento. Entendeu? Então essas são as mulheres que Deus levantou. Então é importante reconhecer e celebrar. É importante reconhecer e celebrar as contribuições das mulheres na história da Bíblia e em nossas próprias vidas. Se nós olharmos para trás, irmão Josué, aqui, não só para as histórias da Bíblia, nós temos mulheres como a mãe de John Wesley. John Wesley, um dos maiores ganhadores de alma da história do cristianismo. Uhum. E ele dizia que a pessoa, o pregador que mais inspirou a sua vida foi a sua mãe com a sua postura. Entendeu? Então, uma mulher que inspirou, né, que inspirou uma criança, que criou um menino não para si, mas para Deus. E transformou ele num tição tirado do fogo, né? Num homem extremamente usado. Nós temos a história de Fanny Crosby, né? Fanny Crosby, que
com 6 meses de idade, depois quando nasceu, né, ela teve uma inflamação nos olhos, né, a criança, e o médico que estava lá era um ajudante do médico, o médico não estava presente, e, num engano, ele receitou uma compressa de água morna com mostarda. O erro foi fatal, ela ficou cega para o resto da vida. O pai dela morreu com pouco tempo depois e ela foi cuidada pela mãe e pela avó. A avó que lia a Bíblia para ela todos os dias da vida. A conversão mesmo de sua alma deu-se aos 22 anos de idade. Né? Ela estava numa daquelas conferências de avivamento dos tempos de John Wesley, ali naqueles tempos ali, buscando a presença de Deus, e ela disse que foi naquele dia em que cantaram o velho hino puritano, Cegueira e Visão. Ó, quão cego andei, perdido vaguei. Ela disse que naquele dia ela viu que estava o tempo inteiro tentando segurar Cristo com uma mão e o mundo com outra. Mas naquele dia ela foi liberta de suas amarras e passou a servir a Deus. Fanny Crosby, apesar da cegueira, escreveu mais de 8.000 hinos para a história do cristianismo. Glória a Deus. Um exemplo de mulher, entendeu? Um exemplo inspirador de mulher. Então, vários hinos que estão ali em Novo Cântico, em Inários, acredito que até em nossa harpa cristã, alguns hinos de Fanny Crosby. Então, mulheres que se tornaram exemplos notáveis da bênção de Deus. Glória a Jesus. A gente vê que não precisa haver essa competição entre homem e mulher. Não né? existe guerra dos que sexos Deus, no reino de Deus. Que Deus pode usar ambos, né? O segundo tópico diz, cumprindo os papéis. Você acha importante que cada um conheça e desempenhe seu papel na família e na sociedade? E qual seria o papel da mulher, né? Acredito sim que conhecer e desempenhar o nosso papel na família e na sociedade é fundamental para a vida, para que a vida seja plenamente significativa, né? Isso nos traz propósito, nos conecta com algo maior do que nós mesmos, né? Nos permite contribuir para o bem-estar daqueles que nós amamos, que estão ao nosso redor. Então, na perspectiva cristã, o papel da mulher é multifacetado e rico, né, em várias nuances. É importante reconhecer que cada mulher é única, com seus próprios dons e talentos, e que Deus tem um plano especial para cada uma. No entanto, embora cada mulher tenha os seus próprios dons e talentos e cada mulher seja única, existem alguns princípios gerais que podem servir de balizadores da maneira e dos tratos de cada mulher cristã e que também são inspiradores para os homens cristãos. Então, quais são? Eu pontuei aqui. Primeiro, ser uma seguidora fiel de Jesus. Significa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Envolve seguir os ensinamentos de Jesus, buscar viver uma vida santa, justa, reta, compartilhar o amor de Cristo com os outros. Para ser uma mulher de Deus de destaque, tal mulher precisa começar com essa grande premissa: conhecer pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo, ter intimidade com Ele, conhecê-lo não a partir de sensações, sabe? Mas a partir de um coração que se abre para encontrá-lo nas Escrituras e nas orações, entendeu? Amar a Deus, ser fiel a Cristo. Em segundo lugar, amar e cuidar da família, né? A família é instituída por Deus e é um lugar de amor, de apoio, de crescimento. As mulheres cristãs têm um papel crucial no fortalecimento da família, amando e cuidando dos seus maridos, filhos e outros membros da família. A mulher tem um papel conciliador, né? Geralmente, quando acontecem divórcios, você pode ver que frequentemente a família fica ali ao lado da mulher. Dificilmente os filhos seguem sozinhos com os pais. Não é porque geralmente os pais são ruins, mas é porque a mulher tem naturalmente um papel conciliador. Ela conecta marido, filhos, os entes. Ela tem esse papel. E isso é visto nas Escrituras, lá no Salmo 118, né? 117, 118, aqueles salmos da família. No Salmo 118, eles dizem assim: a tua mulher,
né? É como uma videira frutífera ao redor. 128. 128, desculpe. Então ela meio que está sentada na mesa e ela conecta todos como uma videira, entendeu? Uma videira. Então é isso. Então, amar e cuidar da família, usar os seus dons e talentos para servir aos outros. Deus deu a cada mulher dons e talentos únicos. As mulheres cristãs são chamadas a usar esses dons para servir aos outros. Seja na igreja, seja na comunidade, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde for, essa mulher cristã, eu estou falando de princípios gerais, deve usar os talentos que Deus lhe deu para servir. E só então ela vai conseguir ser lapidada melhor e atuar melhor no reino de Deus, de maneira a glorificar o seu nome, né? E, em quarto lugar, ser um exemplo de fé e caráter. A mulher cristã são chamadas a ser um exemplo para outros, vivendo com integridade, com honestidade, com compaixão. Ela deve ser luz para o mundo. Note que em Pedro, quando Pedro fala assim, o adorno da mulher, né, que não seja no frisado dos cabelos, nem nas joias, mas no caráter. Veja, Pedro não está dizendo assim, a mulher não pode se embelezar, a mulher não pode usar brinco, como alguns fazem essa leitura, né? A mulher não pode usar brinco, a mulher não pode tingir cabelo. Não é isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo assim, que a ênfase da mulher não seja na aparência externa, mas sobretudo no caráter. No caráter. Observe o caráter. Coloque isso acima de toda a estética. Entendeu? E quando você for uma mulher de caráter, uma mulher honesta, uma mulher que teme a Deus, então você olha essas questões como secundárias. Elas serão meros adornos para o seu caráter. Entendeu? E não o contrário. Elas não serão maquiagem para cobrir uma falta de caráter. Né? E, em quinto lugar, submeter-se a Deus e à autoridade. A submissão não significa ser subserviente ou inferior. Significa reconhecer a autoridade de Deus e submeter à sua vontade. As mulheres cristãs também devem submeter à autoridade de seus maridos. Quando essa autoridade é exercida, observe, as mulheres cristãs são convidadas, orientadas, exortadas biblicamente a se submeterem à autoridade dos seus maridos, quando essa autoridade é exercida de acordo com os princípios bíblicos. Mas ela é convidada a ser submissa ao marido, a estar debaixo de uma missão, a estar ali cooperando com ele. Entendeu? Assim como a igreja o é a Cristo. Frequentemente, em nossa sociedade, esse assunto é um dos assuntos mais odiados. Eu vi um pastor ler o texto de Efésios, capítulo 5, onde diz, mulheres, né, sujeitáveis aos vossos maridos, né? E ele disse assim, irmãos, eu quero convidá-los a ler o texto mais odiado da Bíblia. Né? Exatamente pelo contexto em que vivemos hoje, em que as mulheres são inspiradas a tratar com desdém, com desrespeito os homens, como que trazendo a guerra dos sexos lá do mundo para dentro da esfera cristã onde vivemos. E isso não glorifica a Deus. A mulher que não respeita o seu marido, pouco a pouco irá desprezá-lo. E o marido que não se sente honrado, respeitado e acolhido, pouco a pouco será tentado a não se sentir pertencente ao lar onde ele está inserido. É por isso, essa artimanha do diabo é que tem destruído tantos lares. Quando todos nós deveríamos enxergar a vida cristã e os nossos afãs com responsabilidade, seguindo o padrão e a orientação das Escrituras Sagradas. Glória a Jesus. Há tanta coisa boa a ser dita, né? Verdade. Você enriquece muito aqui esse debate, né? Essa conversa. Mas nós vamos agora para o último subponto, que é educação familiar. E aí a pergunta que eu quero lhe trazer é sobre a questão dessa formação, desta preparação familiar, né? Que Esté teve. Ela ganhou um concurso de beleza, né? Mas ela não só tinha esse atributo, essa qualidade, né? Que era uma qualidade natural. Isso. Existem as qualidades naturais com que cada ser humano vem dotado, né? Pelo seu DNA, a conjuntura familiar.
Mas outras qualidades, elas são adquiridas pela formação, pela educação, né, Exatamente. pela preparação na família. E Esté, apesar de ela ser órfã, mas nós vemos nela, né, um exemplo de uma pessoa de qualidades morais muito elevadas, Isso. que esteve realmente, foi usada por Deus para aquele momento histórico. Ok. De onde vem isso, né? Por exemplo, sabedoria e inteligência. Esther demonstrava sabedoria em suas decisões, em suas falas. Ela sabia como se comportar na corte, como lidar com pessoas diferentes, com cargos diferentes, buscando alcançar os seus objetivos. Essa sabedoria que Esther tem, provavelmente ela adquiriu dos seus tratos com o seu tio. Porque isso é visto nele. Ele a está orientando o tempo inteiro. É ele quem diz: você deveria se inscrever nesse concurso de beleza. Você deveria se comportar assim. Você deveria seguir as orientações daquele rapaz eu esqueci agora o nome dele, que é o rapaz que vai cuidar da beleza dela, do comportamento. Você deveria seguir à risca o que ele diz. Tanto é que na hora que as moças vão se apresentar ao rei, elas levam algumas coisas a mais. Mas Esté não faz. Esté segue à risca a orientação daquele eunuco que cuida dela. Entendeu? E isso foi um insight passado por Mardoqueu. Então a sabedoria dela vem exatamente desse convívio familiar com alguém que tem profunda reverência e temor a Deus. E que, com base em seu conhecimento da lei, nos tratos de Deus, ele está passando isso para ela como uma discípula, uma fiel discípula. A coragem e a determinação dela diante das ameaças ao seu povo. Esther se mostrou corajosa e determinada a salvar os seus irmãos judeus. De onde ela tirou essa coragem? Note que se você olhar para Mardoqueu, você vai ver que no meio de uma multidão de pessoas bajulando Amã, a espinha dele não se dobra. Você está vendo de onde está vindo? A influência, a inspiração. Ela é uma mulher que não se dobra. É uma mulher que tem coragem, que tem espinha dorsal, que tem bravura. De onde vem? Ela olha para o tio. Veja como o tio está. Nós vivemos em uma época em que as pessoas gostam de tapinha nas costas e, sabe? E as pessoas assim meio que não enxergam defeitos, né? A Mardoqueu olhava para Amã, o Agadita, que se deleitava na bajulação e tudo, e ele mantém a sua postura. Diz: não, eu adoro somente a Deus. E isso inspira Esther a ter a postura que tem. Nós temos humildade e submissão. Essa é a atitude que ele espera dela. Apesar de sua posição, ou com quanto ela tenha uma grande posição como rainha, Esther sempre se manteve humilde e submissa a Deus. Ela reconhecia a sua beleza, posição, que eram dons que Deus estava usando para servir o seu povo. Essa humildade pode ter sido desenvolvida através de sua fé e da educação que recebeu. Amabilidade e graça, tudo isso vem de berço, sobretudo de um berço que é profundamente influenciado pela lei do Senhor, pela palavra de Deus. Amabilidade e graça, fé em Deus. A fé em Deus era o fundamento da vida de Esther. Ela confiava em Deus em todas as situações, mesmo nas mais difíceis. Olha, o verso 16 do capítulo 4 encerra com ela dizendo: se morrer, morri. Isso é determinação, né? A pessoa geralmente vai estar vendo meios de privar a sua vida, de salvá-la. Ela está dizendo assim: eu vou fazer o que tem que ser feito, vou jejuar, né? Mas independente de qualquer resultado, eu vou fazer o que é correto ser feito. Aí ela diz: se perecer, pereci. Mas isso vem de onde? Vem do que ela aprende em Deus e na postura que ela vê no seu próprio tio, Mardoqueu. Então é disso. Amém. Muito importante, né? A formação familiar, a preparação para que a pessoa possa
na sua vida adulta, vir a externar isso, né? E assim ela mostrar o caráter que tem através do que ela aprendeu. Bom, Luiz Carlos, nós chegamos ao final, graças a Deus. A sinopse do terceiro ponto diz: a Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. A gente não tem mais tempo, vamos concluir agradecendo ao Senhor. Glória Só a Deus. quero fazer uma breve correção aqui, gente, que eu esqueci de mencionar. O comentarista da nossa lição, né? Pela primeira vez ele está fazendo o comentário da revista de adultos, é o pastor Silas Queiroz. Silas Queiroz, é a primeira vez, né? É, a primeira vez. Ele já havia comentado a de jovens, parece, e agora está estreando como comentarista da revista de adultos, tá certo? Ok. E aí a gente agradece a sua participação. Muito grato a Deus. Você pode fazer as suas considerações finais. Ok. Meus irmãos, muito grato a Deus. Eu espero que de alguma forma possa ter servido aos irmãos. E os irmãos que chegaram até aqui, vou deixar uma indicação de livro, que é Conheça Melhor o Antigo Testamento, do Stanley Ellison, da editora Vida Acadêmica. Conheça Melhor o Antigo Testamento. Não é um livro difícil, é uma leitura fácil, mas é uma leitura muito boa, que vai lhe ajudar muito, né? Existem outros livros sobre Ruth e sobre Esté, dos quais eu não tenho ele de maneira física, só tenho no Kindle, mas eu gostaria de indicar Emílio Garofo. Emílio Garofo, ele tem um livro só sobre Ruth e um livro só sobre Esté. A editora CPAD também está lançando dois livros, né? E tem um livro sobre Ruth, maravilhoso, também adquiri pela Kindle, e está sendo uma leitura extremamente agradável, muito bom mesmo, muito bom o que foi lançado pela CPAD. E a editora Cultura Cristã, ela tem um livro que é Ruth e Esté. Se os irmãos procurarem bem, está uns R$30, vai ser uma boa literatura para acompanhar a sua jornada nesse trimestre. Deus abençoe. Essa dupla dinâmica, né? Ruth e Esté. Dupla e dinâmica. Parece que elas são sempre estudadas assim, nessa parceria. Amados irmãos, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, ter ficado até o final. Como eu disse, o vídeo ia ficar um pouquinho longo, mas foi necessário nesta primeira lição, né? Porque nós estamos fazendo essa abordagem panorâmica, tá certo? Só peço mais uma vez o seu apoio. Primeiramente, suas orações, que são indispensáveis para nós, somos carentes das orações. E também nós pedimos o seu apoio aí com uma coisa bem simples. É você dar uma curtida neste vídeo, fazer um comentário e enviar, né? Compartilhar este vídeo aí nos seus grupos, tá certo? E assim nós alcançaremos mais pessoas em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Agradecer também ao André mais uma vez e aguardamos. Estaremos aqui em nome de Jesus com a permissão divina na próxima semana para a postagem de mais um vídeo. Temos outros vídeos, viu, gente? Outros conteúdos, podcast. Fizemos um com o pastor Juliano Fraga. Assista lá também. Muitos irmãos já assistiram, já alcançamos para mais de 4.000 pessoas, mas muitas pessoas ainda precisam ouvir aquele belo testemunho do pastor Juliano e os esclarecimentos sobre teologia, escatologia que ele traz. Além disso, nós temos outros podcasts, né, com outros irmãos, missionário Lázaro Leme, e daí por diante. Temos muitos outros irmãos aí que têm contribuído com o nosso trabalho aqui e que certamente vai edificar a sua vida. E ainda neste mês, nesta semana, nós estaremos trazendo aqui outros convidados para que também possam trazer para nós as suas experiências, o seu testemunho e comentar aqui alguns assuntos de realmente que trazem edificação para a vida cristã, tá certo? Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus e até a próxima. Amém.